Educação ou manipulação. As escolas como ferramentas de doutrinação. Será que o que você aprendeu na escola foi realmente para te libertar ou para te controlar? As escolas seriam, na verdade, centros de doutrinação mental, não de educação verdadeira? Sim, eu sei, parece exagero, né? Mas calma, abre a mente. Porque eu vou te mostrar que pode sim virar sua mente do avesso, tá? Qual a origem do sistema educacional? Um modelo militarizado, talvez? Bora começar do começo. O modelo de escola que temos hoje, gente, foi criado no século XIX, tá? Durante a Revolução Industrial, com forte influência na Prússia militarizada. Com o objetivo? Formar operários obedientes, que soubessem seguir ordens, respeitar hierarquias e produzir em massa. Eles não queriam pensadores, queriam engrenagens. O sino da escola imita o apito da fábrica, o uniforme, a fila, o levanta-se, sente-se, não fala sem permissão. Tudo isso não é coincidência, tá? É condicionamento. Mais ainda, esse sistema foi exportado para o mundo inteiro, com a justificativa de modernizar a educação. Mas o que se espalhou não foi o conhecimento, tá? Foi a padronização do pensamento. E isso continua até hoje, só que com mais camadas. Pensa comigo. O que você lembra da escola? Te ensinaram a pensar por conta própria? Ou te ensinaram a decorar e repetir? Te ensinaram, ou melhor, te incentivaram a questionar ou a obedecer? Uma mente condicionada a obedecer jamais terá coragem de romper com o sistema, tá? E não é só isso. A escola cria gatilhos mentais. Por exemplo, associar erro com punição. Associar silêncio com virtude. Associar autoridade com verdade. Essas associações continuam a influenciar nossas vidas adultas, mesmo quando saímos da escola. É como se a escola programasse o cérebro para sempre buscar aprovação externa, ao invés de quê? De desenvolver a autonomia. Você passou anos na escola. Anos. Mas te ensinaram como funciona o dinheiro, como entender contratos impostos, política de verdade, como se proteger de manipulação, como pensar criticamente. Não. E isso não é um acidente, tá? É um projeto. O conteúdo escolar é filtrado, limitado, controlado. Você aprende sobre guerras, mas não sobre quem lucra com elas. Você aprende sobre democracia, mas não sobre os mecanismos de manipulação midiática. Além disso, as matérias são compartimentalizadas, como se matemática não tivesse relação com política, como se história não interferisse na economia. E isso, gente, fragmenta a mente. E uma mente fragmentada é muito mais fácil de quê? De controlar do que uma mente sistêmica. E o mais chocante, tá? Muitos professores nem sabem disso. Eles também foram educados assim. Também foram moldados por esse sistema. E não estamos falando só de política, tá? Ou esquerda e direita, para com isso. Estamos falando de algo muito maior. A imposição de uma visão única de mundo. A escola diz o que é verdade, o que é permitido pensar, o que é ciência e o que é teoria da conspiração, o que é aceitável socialmente e o que é perigoso. Controle a educação de uma geração e você controla o destino de uma nação. Isso não é novo. Impérios antigos já usavam esse princípio, tá? Doutrinar as crianças para nunca precisar lutar contra os adultos. Hoje, quem domina a educação? Fundos privados, editoras bilionárias, grandes organizações internacionais e, claro, governos que têm interesse em formar cidadãos dóceis e previsíveis. Você sabia que um dos pilares da Agenda 2030 da ONU é a reformulação total da educação global? A ideia parece boa. Educação para todos. Mas o que ninguém te conta é que isso inclui a patronização global do conteúdo escolar. Ou seja, um pensamento único, globalizado, centralizado. Quem define o que é certo a ser ensinado? Quem fiscaliza os livros? Quem controla os algoritmos das plataformas educacionais? Se você controla o que as crianças aprendem, você controla o que o mundo vai acreditar ou não amanhã. E com a digitalização da educação, o controle ficou ainda mais sofisticado. Não são apenas livros agora, são dados. Perfis psicológicos de alunos, inteligência artificial acompanhando cada clique, cada resposta, cada comportamento. Hoje, além da sala de aula, a doutrinação está nas plataformas educacionais, nos materiais didáticos digitais, nos algoritmos. Crianças aprendem com vídeos, jogos, influenciadores. Tudo isso fora do controle dos pais. E quando você questiona, dizem, é a teoria da conspiração. Mas a pergunta é, por que tanto medo da dúvida? A nova escola não tem quadro negro, tem tela azul. E com isso vem a questão da vigilância. Plataformas de ensino agora monitoram a atenção, tempo de permanência, comportamento. Estamos diante de um sistema onde o aluno é ao mesmo tempo usuário e produto. A escola usa reforço positivo, repetição, punição e recompensa. Tudo para quê? Para moldar comportamento. Você é avaliado com notas. Você é separado por desempenho. Você é comparado com os outros. Ensinaram você a competir, mas nunca a criar. E claro, se você questionar demais, é problemático, não encaixa. Vai mal nas provas, sofre bullying. A estrutura das provas é outro ponto, tá? Questões de múltipla escolha reduzem o pensamento. Para
drasticamente o quê? Diminui. Reduz o pensamento a alternativas pré-moldadas. O aluno não precisa pensar, só escolher. Eles te ensinaram a escolher entre as opções, mas nunca criar as perguntas. Educação, de verdade, ou fábrica de cidadãos? E aí fica a pergunta que incomoda. Será que as escolas são realmente lugares para formar mentes livres? Ou são fábricas de consenso, moldadas para produzir cidadãos obedientes que não questionam, que não resistem, que não pensam fora da caixinha? Liberdade começa onde termina a programação. E se você chegou até aqui, parabéns, tá? Porque você está fazendo exatamente o que o sistema mais teme. Pensando por conta própria.